Então, agradeço imensamente a presença dessas 100 pessoas. Agora, para finalizar, por último, mas não menos importante, nosso diretor técnico, Claudiório, né, como representante da norma FSC 22000. Vou mudar aqui de slide. Isso. Claudiório é pós-graduado pela Unicamp, coordenou a implementação da FSC 22000, entre outras normas, na indústria alimentícia de embalagens, ração animal, cosméticos, química e agronegócios. Atualmente, ele é o diretor da área técnica regulatória e da qualidade da BRG Brasil Consultoria. Cláudio, assim que se sentir à vontade, pode começar a sua apresentação. Obrigado, Cami. Bom, vamos lá então, a última parte, né, da apresentação. Deixa eu só ver aqui se eu consigo levar. Perfeito. Acho que estão todos me ouvindo, né? Bom, então a última parte aqui é a gente falar do impacto no esquema de certificação FSC 22, que agora está na versão 5, né? Por que a gente fala de um sistema, de um esquema de certificação? Porque, na verdade, ele é composto de 3 partes, né? Contendo a norma a ISO 22, né? Com a parte dos elementos de gestão e a avaliação de risco, né? É complementado, então, no item de programas de pré-requisito com a ISO-TS, no caso, para alimentos, é a 22002-1, e ainda assim, para ficar compatível com outras normas de gestão, os requisitos adicionais. Então, aí a gente tem um esquema de certificação FSC, que é reconhecido pela Iniciativa Global de Segurança de Alimentos, que é o GFSI, como BRCGS, como a IFS, então, tem esse reconhecimento certificado por uma delas, existem outras, né, mas no Brasil, basicamente, essas 3, né? Então, certificado por um, reconhecido por todos, né? Então, eu vou passar aqui alguns aspectos importantes, né, relacionados à microbiologia, o impacto da questão legal aí. Então, se a gente olhar bem, começando com um programa de pré-requisitos que está dentro para a área de alimentos, né, da ISO-TS, o que acontece? O programa de pré-requisitos ele tem uma visão basicamente preventiva, né, que são as boas práticas de fabricação, e aí a prevenção está dentro da introdução do contaminante em qualquer etapa da cadeia de produção, dentro do ambiente de processamento, das superfícies de contato, né? Então, esse programa de pré-requisitos basicamente visa manter o alimento, né, de forma a não cruzar com um contaminante, né, que eu sempre coloco nos exemplos, até que a Estela apresentou lá, da probabilidade de ocorrência desse perigo, ele vem também dessa avaliação na cadeia de produção. Quantas etapas na cadeia de produção de alimento esse perigo microbiológico ele pode entrar em contato com esse substrato. Então, isso muitas vezes me dá essa questão de probabilidade de ocorrência do perigo, no caso microbiológico, é o que a gente está avaliando aqui. Então, dentro desse programa, eu coloquei aqui os tópicos principais da ISO-TS. Qual que é a visão fundamental disso, né? Conforme a lei estabelece, né, ela coloca os padrões para o produto acabado. Então, a ideia aqui é que, ao longo da produção, então, desde o fornecimento, né, nas etapas de produção, de recebimento da matéria-prima, do produto em processo, até chegar no produto acabado, que a gente mantenha aí os níveis, né, dos perigos microbiológicos dentro do aceitável que pede a lei. Então, ele é também fundamental, né, para você ter o controle na introdução do perigo. Então, aqui eu peguei alguns pontos principais de toda aquela lista, né, que envolve essa questão do programa de pré-requisito. No item 4.2, que fala de o ambiente externo não ser fonte de contaminação, porque, de fato, dependendo
de onde está inserida a organização, né, a produção física, se externamente você não tem a probabilidade da introdução de qualquer contaminação. Aqui no programa de pré-requisito, a gente chama de contaminação de forma genérica, geral, né? Que dentro desse estudo, depois que a gente vai carregar lá para análise de perigos, essa contaminação ela pode ser um perigo, né? Então, avaliando, porque a ISO ela trouxe bastante essa visão dentro do BPF como contaminante, né? E aí, dentro desse contaminante, eu posso ter, de fato, o perigo. E aí, a avaliação, o que leva isso a ser um perigo é a avaliação da severidade, que também já foi exposto aqui. O layout, né, é bastante importante aí para ser definido, né, para você não ter cruzamento de fluxo. No momento que você está saindo um produto acabado, está retirando o descarte, né, o lixo da unidade fabril, então esses fluxos de pessoas, materiais, equipamentos têm que ser de forma higiênica para não acontecer essa contaminação cruzada. Aí ele fala também em controle de temperatura, a gente vê que para perecíveis, ou mesmo quando você tem um patógeno dentro de um nível aceitável, a temperatura é um fator importante para isso não extrapolar, não crescer, né, acima do limite aceitável. Que aí você pode usar, nesse processo de avaliação, validação, né, a questão do emínio e do emão, né, que foi colocado aí, se está dentro dessa faixa, para você estabelecer a temperatura correta do produto, né? Isso pode, de repente, virar um PPRO, um PCC, apesar de estar dentro do programa de pré-requisito. Tá? Se você tem um controle específico, você pode carregar para isso também. Aí ele fala do controle de fornecimento de água, que, como o João ele acabou colocando na IFS, né, também coloca a consolidação, a portaria de consolidação 5, ela trata do padrão microbiológico. É evidente que se ela entra como matéria-prima, né, dentro do produto acabado, eu controlo ali. Se tiver algum componente dentro da RDC que vai ter impacto na RDC de microbiologia no produto acabado, então eu posso observar na água para controle também. Então, isso vai depender de uma avaliação de risco, do tipo de processo envolvido. Então, eu faço a garantia da matéria-prima para ter o produto acabado dentro da especificação, como eu falei. Isso sempre. Né? Então, e dentro do HCP, a gente até coloca aquela visão, né? Colocar preferencialmente o limite para o perigo no produto acabado, para dar margem para você estudar todas as etapas de processo, todas as matérias-primas que entram e com sua carga microbiana, para você entender se isso vai atender o produto acabado dentro dessa avaliação. A qualidade do ar, né, que se fala aí, ter o controle na área de produção. Isso aqui ele começa a desdobrar uma questão ambiental, que depois lá no requisito adicional ele coloca mais específico, né, o produto exposto, e aí a avaliação, quanto ele está exposto, depois na 22 a gente vai falar de zoneamento, né? Zoneamento, então, onde o produto está exposto ao ambiente e os cuidados que eu tenho, né? Diferente do produto que ele está dentro da tubulação, enfim. E se o ambiente ou aquela situação que ele está passando permite a sobrevivência do micro-organismo, ou da carga microbiana que a gente está falando aqui. E aí as especificações, padrões microbiológicos para o ar comprimido, né? Então tem muitas etapas dentro do processo que a gente insere o ar comprimido para a realização do produto, para a abertura de válvulas, enfim, várias etapas do processo. Então, fazer uma avaliação se ele carrega algum patógeno importante. Normalmente, as questões do programa de pré-requisito, né, a avaliação de todo ele se faz com os indicadores, né? Para entender se após uma higienização, se naquela etapa você tem a introdução de uma carga microbiana. Então, você não especifica qual, faz normalmente por indicador, né? E automaticamente, se você tem a redução, automaticamente se elimina o patógeno, né?
Mas isso depende de cada especificação, né? De cada produto, de cada etapa de processo para se tomar essa decisão. Superfície com projeto sanitário adequado, e aí entra a questão de biofilme, que é bastante importante, né? Para não deixar formar, estabelecer a periodicidade de CIP, por exemplo, né? Que é a limpeza de tubulações para não deixar formar o biofilme, e o tempo, nesse caso, não só temperatura, concentração do sanitizante, mas o tempo de um CIP a outro, porque o biofilme ele vai formar nesse tempo em que o produto está passando pela linha. Então, ali existe um critério que deve ser observado de validação do tempo de um CIP para o outro, né? Olhando a superfície de contato. Ou mesmo que não se faça a limpeza em superfície aberta, também ter uma periodicidade. É que a superfície aberta consegue visualizar melhor a formação do biofilme, né? Quando acontece. Os equipamentos de controle de temperatura faz todo sentido ter eles sob controle, né? Porque eles vão, em alguns casos, né? Então, essa atividade que é uma medida de controle física, ela elimina patógeno ou a carga microbiana, né? Estabelecer os requisitos de materiais recebidos, então, entendendo que seu produto acabado tem aquela especificação de microbiologia, o que você vai cascatear aí na matéria-prima, no insumo, né, para atender esses padrões, né? Porque às vezes a matéria-prima ela não tem esse padrão microbiológico, mas às vezes é necessário estabelecer para ter o produto acabado dentro dessa especificação. E aí ele pega aqui o programa de pré-requisito, né, ISO-TS, o item 10, que fala só da contaminação cruzada, que aí ele introduz essa questão do zoneamento, de ter a segregação, né, do produto, evitar completamente o cruzamento microbiológico aí da área contaminada para o substrato, né, que é a matéria-prima, o produto em processo ou o produto acabado. E aí fazer a avaliação desses perigos, né, para ver as fontes potenciais de contaminação. Porque às vezes a gente sai avaliando, introduzindo um monte de perigo no plano. Eu até brinco com a turma na avaliação do APPCC, ou dentro do levantamento de contaminantes e perigos, né? A gente acha até criptonita no plano, né? Mas às vezes não encontra o que de fato é o perigo, que deve ser controlado para aquele substrato, né? Então, é importante avaliar quais são as fontes de contaminação, né? Avaliar histórico, a gente já tem bastante dados aí, ok? E aí, dentro desse item ainda de contaminação cruzada, a questão de segregação, porque se tem essa garantia do programa de pré-requisito, eu sempre falo isso, que às vezes eu já peguei muitos casos de plano HACCP, extremamente robusto, cheio de perigos, de contaminantes, que o programa de pré-requisitos, muitas vezes, ele está aí para isso, né? Para dar conta dessa situação. Então, separação entre as matérias-primas, produto final, então, avaliar esse risco, né? Segregação estrutural, ter barreiras, paredes, o que você vai separar, dependendo do zoneamento, se você tem área limpa, área suja, né? Então, para cada processo, você vai ter um caso, né? Área refrigerada, né? No caso frigoríficos, enfim. Se o produto é seco, tem baixa atividade de água, alta atividade de água, então levar em consideração essa situação. Controle de acesso, troca de uniforme, né? Então, avaliar se é uma área muito restrita, como é, às vezes, caso de frigorífico, colocar o uniforme adequado, né? Pessoal que faz, às vezes, a limpeza, a sanitização do equipamento, trocar o uniforme antes de processar o alimento, né? Fluxo de processo, segregação de equipamento, pessoas, né? O pessoal da manutenção, quando entra na área, enfim, esses pequenos detalhes. E, se for o caso, a pressão de ar diferencial, né? O que a gente fala de, dependendo do caso, a pressão positiva dentro da área. Ok?
Bom, e aí, para finalizar o programa de pré-requisito, programa de limpeza e sanitização, né, os métodos, pessoas qualificadas, já falei um pouco do CIP também, né? Monitoramento e controles. Então, estabelecer isso com base, porque aí as pessoas perguntam muito, mas tem uma base de superfície, qual que é o meu limite para a superfície, para o ar, para uma série de coisas. Isso tudo eu tenho que avaliar, existe muita literatura, muito trabalho, né, que estabelece alguns parâmetros, mas sempre avaliar com relação ao que isso vai impactar no produto acabado, né, conseguir colocar esses limites para o produto acabado atendido. Higiene pessoal e controle de saúde, né, haja visto que a gente está vivendo aí como pandemia, então uma coisa bastante importante é a questão do controle de saúde do manipulador também, para ele não introduzir o perigo, né? Como é o caso do estáfilo, né? Pode ser veiculado pelo manipulador, né? E na presença do alimento produzir a toxina estafilocócica, né? Um exemplo aí. Bom, olhando aí, isso é dentro do programa de pré-requisitos, que tem essa visão bastante preventiva do negócio. Agora, olhando para quem controla, quem faz os elementos de gestão, né, que controla os perigos, tudo que faz a gestão disso, a gestão de pessoas, o negócio está dentro da ISO 22, nessa última revisão 2018. Então, o primeiro ponto que se traz dentro dos elementos de gestão aí, com impacto nessa microbiologia, na lei, né, no 4.1 e 4.2, que para se avaliar se isso vai ter um impacto dentro do contexto da organização. E se você tem partes interessadas envolvidas nisso. E, no caso, tem, que é o órgão regulador, consumidor, se você tem que extrapolar esses limites para comunicação com o seu consumidor, fornecedor, se eu tenho que descontinuar produto com esse novo padrão, dependendo do contexto da organização, eu consigo ter equipamento para atender ou não esses novos padrões microbiológicos. Então, avaliando o contexto da organização, isso é bastante importante. Planejamento de mudanças, então a lei ela sofreu uma mudança. Então, se a gente olhar lá, ela coloca a validade da RDC 12, ela é aceita até final de 2020, quando essa nova entra em vigor. Então, os produtos produzidos até o final, então ela coloca um texto, eu não lembro se é como uma nota, né, até finalizando lá em dezembro de 2020, então ainda enquadra na 12 até a validade do produto, é o shelf life dele, né? Então isso é um controle de modificação. Quando eu entro com essa lei nova, né, para estabelecer os meus padrões. Então isso vai me dar um padrão interno de processamento, eu vou ter que ficar mais restritivo para alguma validação de ambiente, né? Então, isso é um planejamento de mudança importante como elemento de gestão cobrado. Dentro dos controles de processos, produtos, serviços, do que vem externamente. Então, eu mando embalar externamente, ou eu faço uma etapa de processo, ou agrego um produto acabado dentro do meu, isso atende ou não essa nova lei, esses novos padrões microbiológicos. Então, eu tenho que extrapolar para o que é fornecido externamente para dentro da organização que processa esse alimento. A comunicação interna e externa, né? Então, toda a comunicação desse novo padrão. Então, ele é alimentado através de um órgão regulador, né? Que faz a legislação. Então, quem faz a legislação então, emite essas leis, né? Que, no caso, é uma resolução. Então, como que eu vou comunicá-lo internamente, né? Para o meu cliente, que eu vou atender o padrão, internamente para desenvolvimento de produto, né? Para a área de processamento, lá para o controle de qualidade, para o meu laboratório que vai fazer a análise desse produto, né? Então, olhando essa questão de quando eu tenho número de amostras que deve ser coletada para cada lote, né? Que a legislação ela estabelece lá o EMIN. Então, para cada lote, quanto que eu tenho que tomar dessas amostras, e o que isso vai gerar, né? Quando eu tenho um C lá que fala, olha, fora desse limite, eu aceito até uma amostra, né? Como é o caso de, se não me engano, salmonela para carne suína.
Então, isso tudo eu tenho que avaliar e comunicar internamente e rever o meu sistema de gestão para incluir todos esses padrões novos, né? E isso é informação documentada, né? Requerida por parte legal. Então, tem que ter o controle disso. Como essa nova RDC entra dentro do meu sistema, como eu vou controlar, como eu vou comunicar, e isso tudo está dentro de um controle de modificação. Então, isso, vocês percebam que é tudo elemento de gestão do sistema, que é tão importante quanto eu fazer análise de perigo, de risco, entender a legislação, porque às vezes o grupo técnico da equipe de segurança de alimentos entende toda ela e não cascateia para a organização. E aí o pessoal de processo, o pessoal de estocagem, o pessoal de recebimento não está alinhado com esses novos padrões. Então, como que eu vou normatizar isso, como eu vou padronizar isso dentro da organização? Isso é fundamental, então, entender. E aí a gente cai lá, né, no item 8.5, que vai tratar dessa análise de perigo do produto. Então, vai envolver a matéria-prima, os insumos que a gente fala, que aí entra material de embalagem, coadjuvantes de tecnologia, que eles não saem no produto acabado, mas eles entram em contato com o produto durante o processamento. Produto em processo, produto acabado, e aí que eu vou fazer a minha avaliação do que é PPR, né? O que PPR vai controlar, que o programa de pré-requisitos, ele não é uma única medida de controle específico, ele é um procedimento que eu tomo como ação para prevenir contaminação do produto, né? E aí avaliar o que é PCC, o que é PPRO dentro desse sistema. Então, eu tenho um controle ligado diretamente ao produto, por exemplo, um controle de temperatura, né? Que mata a salmonela dentro de uma pasteurização. Então, isso tem cara de ser um PCC. Ah, eu tenho um controle de CIP, né? Eu vou fazer a higienização do equipamento antes da entrada do produto, né? É um programa de pré-requisito, então tem a cara do PPRO, né? Ah, eu vou fazer uma escolha do produto para uma eliminação microbiológica, por exemplo, frutas, né, com fungo aparente, né? Então, às vezes se faz esse tipo de processo em castanhas, né? O processo ele não é tão tecnológico assim. Então, normalmente se coloca essa medida de controle de uma inspeção visual. E quando eu falo de uma inspeção visual, quando não é mensurável, não tem números envolvidos, eu não posso classificar como PCC. Então, entra na categorização do PPRO, assim como a norma estabelece. Então, aqui eu acho que o que a gente quis trazer também, dentro da palestra da Estela e da Elizabeth, foi esses pontos importantes, porque existe um pouco de confusão para se estabelecer a severidade e a probabilidade desse perigo. Então, a severidade ligado ao agente, né, o fato de ser salmonela, o fato de ser uma toxina estafilocócica, tem severidades diferentes, mas isso também depende do público. Se eu estou fazendo uma dieta integral, isso já tem um outro nível. Então, isso é a severidade, perto da probabilidade dele estar presente naquele substrato que eu estou avaliando. Então, quantas etapas da cadeia produtiva isso é inserido? Ou não, é só em uma? Ou não tem muito histórico? Tem histórico, eu posso utilizar o histórico como avaliação. Mas, como a Estela falou, então, avaliar isso. E tudo isso, né, no caso dessas medidas de controle, eu tenho que validar. Validar o quê? É garantir que está acontecendo. Porque eu jogo num forno e falo que o forno vai matar tudo, eu não sei se tem variantes no forno, quantidade de substrato que eu coloco dentro desse forno, em que posição eu coloco. Isso são variáveis que pode interferir no meu resultado final. Então, para isso, se faz a validação, para entender o quanto essas variáveis, dentro dessa etapa de processo, vai interferir no meu produto, na medida de controle que eu quero ter o produto seguro lá no final, né? Ok? Bom, e aí tomar cuidado, porque eu já peguei, eu coloquei um pouco de histórico da experiência de auditar alguns planos, né, HACCP aí. E fica aquela coisa, eu já vi casos assim de estar lá, perigo, Clostridium sulfito redutor, estafilocoagulase positiva, né? Então, cuidado para não trazer a medida de controle, né? Os coliformes
termotolerantes, né? Então, o perigo, o que o Códex define como perigo, né? É o agente biológico, químico ou físico, no caso, o que a gente está vendo aqui é o microbiológico, ou condição do alimento de causar efeito adverso à saúde. Então, essa é a avaliação. Eu tenho que entender quem é o cara que vai fazer o dano à saúde, para entender quais medidas eu vou colocar para ele. Porque é nele que está o nível aceitável, né? Como foi colocado lá. E às vezes eu posso tirar isso da legislação. Chegar lá na RDC de microbiologia e tirar esse nível aceitável lá do ENIM. Às vezes você não vai ter lá, dependendo do tipo de substrato. Ela mesmo fala que nem tudo está contemplado lá, né? Então eu tenho que avaliar, e ela até coloca isso, né? O enquadramento de similares, né? Isso pode ser feito, ela coloca essa situação. Então, entender isso. E às vezes eu vou ter que buscar em outras fontes, né? No Códex Alimentários, União Europeia, FDA, em outros materiais para trazer esse perigo. Então, não confunda o perigo com um controle de indicador, né? Então, eu posso ter o controle lá por outras metodologias analíticas, mas primeiro eu entendo quem é o perigo para entender qual é a medida de controle melhor aplicada a ele. E para a microbiologia isso é fundamental. Bom, ainda olhando para os elementos aqui, dentro desse sistema de controle do perigo, né, tratamento emergenciais, incidentes, quando relacionado a padrões microbiológicos, então a própria RDC fala lá, então extrapolou o C, né, às vezes ele pode estar 0, pode estar 1, extrapolou o EMAN, então dentro desse plano, né, plano de 2 classes ou 3 classes, está fora. Esse produto já foi expedido, então eu posso ter uma questão de incidentes, né, relacionados, e aí com correlação a recolhimento e recall do produto. Né, entender se eu tenho que fazer uma chamada pública ou não. Né, e aí entra na questão da legislação do Ministério da Justiça e também da Anvisa. Tá? E seguir esses padrões aí. Bom, os controles de não conformidade gerada, e esse controle de não conformidades, as não conformidades não é só no produto acabado, é tudo aquilo que eu estabeleci como padrão no meio do meu processo e vou colocar aí uma ação para corrigir, né? Então, eu posso ter controles aí na matéria-prima, no produto intermediário, mas para garantir esse produto acabado dentro da especificação. Tratamento de produto potencialmente inseguro, né? Então, quando eu tenho um desvio do PCC, ele é classificado como produto potencialmente seguro. Então, tem que estar uma disposição para esse produto, né? Ele não pode chegar ao consumidor. Eu sempre falo assim, olha, o primeiro nível de avaliação é o meu programa de pré-requisitos, né? Depois eu vou especificando mais ele, eu vou para o HACCP, porque aí eu saí da visão só de contaminantes e eu fui para um perigo específico que tem um nome, sobrenome e um nível aceitável. Né? Então, eu vou monitorar ele. Falhou o monitoramento, eu ainda tenho uma verificação. Né? É que o monitoramento, de fato, ele tem que garantir, mas ainda assim eu tenho a verificação. Não deu certo isso, quer dizer, foi ultrapassando, né, essas barreiras que a norma vai colocando, eu ainda tenho o recolhimento do produto. Então, aí vai depender se isso entra numa gestão de crise ou não, porque se eu recolhi 100% do produto, eu trouxe 100% do produto para a organização. Agora, se o consumidor já está consumindo, haja visto o caso recente que a gente teve aí da cerveja, eu já entrei numa gestão de crise. Então, a norma, ela prevê todos esses aspectos que é importante a gente observar. Ela tem uma inteligência. Essa inteligência, obviamente, se ganha ao longo dos anos, né, de experiência dos profissionais que elaboram isso, do comportamento do alimento no mundo inteiro. Ok? E aí, a avaliação para liberação, então, eu vou adotar quais padrões da lei, né, porque eu posso fazer uma avaliação mais restritiva. Eu acho que a Juliane falou um pouco disso, né? O cliente, ele pode ser mais restritivo que a lei. Ou você achar outros padrões, né, mundiais aí para atender. Então, eu faço essa avaliação dessa microbiota para fazer a liberação. Se é por análise direta,
né? Se é por um controle de PCC que ele alcançou lá o seu nível aceitável, né? E aí eu faço a liberação. E aí a atualização do sistema sempre. E essa lei ela é nova, então eu tenho que atualizar o meu sistema de gestão, rever plano HCP, rever os meus controles do programa de pré-requisitos e tudo mais. Bom, dentro dos requisitos adicionais, né? Então, isso a gente viu os elementos de gestão, que está na ISO 22, e aí os requisitos adicionais, né? Tem a questão de fraude e food defense, né? O food defense é aquela visão da contaminação proposital de inserir o contaminante, né, no substrato, que vai virar o produto acabado, né? Ou uma fraude. A fraude para microbiologia, eu acho que cabe o exemplo bastante interessante no sentido de esconder um padrão microbiológico, adicionar algum produto para você esconder alguma condição, né? Isso a gente já ouviu falar bastante que acontece, né? Normalmente em produtos carnes, lácteos, né? Esconder aí alguma condição. Então, você faz uma adição. Então, isso pode ser uma fraude, dependendo do caso. Ou esconder resultados mesmo, né? Não fazer a avaliação adequada, a coleta, né? Que ela tem uma base estatística, né? Do número de amostras do lote para você tomar a decisão. Então, tomar cuidado com isso aí. E aí ele estabelece, no requisito adicional, um item só para o controle ambiental. Então, ele desdobra especificamente, né? O controle ambiental que a gente fala é no ambiente, né? E o alimento ele está passando, né? Então, avaliar equipamentos, o ar, enfim, as condições microbiológicas desse ambiente, né? E que o alimento ele está, eles colocam as categorias de alimentos aí que é previsto você ter esse controle, né? E aí fazer as atividades de monitoramento e as tendências, porque muitas vezes a gente vai lá, faz um monte de análise, pesquisa um monte de coisa e põe o resultado na gaveta. Não. Vamos avaliar ele, qual que é a tendência, ele está perto de sair fora. Então, aqui, novamente, eu coloco essa questão aí, você pode utilizar os indicadores aí, né, para entender essa tendência aí. Ok? É isso, gente, que eu queria colocar. Assim, a norma ela é muito extensa, né? A ideia nesse sistema não é passar toda a norma de gestão. Isso a gente faz a qualificação dela, obviamente, né? A ideia é colocar esses pontos que a microbiologia, essa nova lei interfere, né? Para a gente ter atenção, na verdade, no olhar desses pontos, né? Isso que é legal. Em todas essas normas. A gente trouxe essas 3 aí para discutir em cima disso, a questão, então, de análise do perigo, a questão de validação, mas é um overview, né? Eu acho que é um treinamento de microbiologia que desdobra com mais detalhes isso, né? Isso a gente testou essa plataforma com vários palestrantes aí, foi bastante interessante para o momento que a gente está vivendo. Essa semana ainda, a gente, até para o sistema, né, andar um pouco, a gente tinha um cronograma de treinamentos aí lançado na mídia, né, presencial, mas a gente vai trazer aí para uma plataforma desse tipo, né? Então, e treinamentos assim importantes, né? Que a gente sabe de normas, de análise de risco, tudo, para essa plataforma, né? De repente, o momento é adequado, né? Para uma qualificação, enfim, para quem tem à disposição. Então, logo mais a Camila lá está coordenando isso, né? A gente vai lançar essa semana ainda, né? Os treinamentos que a gente vai poder fazer nesse mesmo formato, né? Aí vai ter coffee direitinho, vai ter horário de almoço, a única coisa que a gente vai ficar olhando para o computador, mas vai ter uma interação maior porque a gente não vai trabalhar com um número de participantes grande, tá? Vai ser até 10 participantes por treinamento, para justamente a gente poder
ter essa interação e abrir áudio para todo mundo falar. Bom, é isso. Eu quero agradecer a todos os palestrantes, que, nossa, foi incrível, assim, né, perto do tempo que a gente tinha. Agradecer a Vanessa, da 3M, que trouxe a base, né, da lei aí para a gente entender. A Estela, né, que falou dessa avaliação de risco aí. A Elizabeth, com a validação. A Juliane, do BRC. O João, da IFS, e toda a nossa equipe interna, a Adriana, que trabalhou bastante nesse evento, a Josi, da nossa parte comercial aí, que vocês foram brilhantes aí, a Camila, né, que é meu braço direito aí no sistema. E o Renato, né, que por detrás aí ele está coordenando toda essa parte aí da ferramenta. Ele manja bastante dessa parte de informática. Então, agradecer a toda a equipe, a Denise também, né, por dar recursos, né, para a gente fazer todo esse trabalho interno dentro da BRG Brasil. E agradeço a todos os participantes aí, a gente está à disposição. Um grande abraço a todos, se cuidem, todo mundo em casa, né? E boa semana a todos. Bom, gente, é isso. Finalizando nosso evento aqui, que era um café da manhã, virou um almoço, mas estamos juntos. E muito obrigada pela paciência de todos. Eu tenho certeza que ninguém se arrependeu, porque foi um evento incrível. Vou passar a palavra para a Adriana, mas precisando de mais informações, vocês têm o contato da Josi, vocês têm o nosso LinkedIn, sigam a nossa página e obrigada. Adri, é com você. Obrigada, Camila, maravilhosa. Gente, um tremendo prazer ter todos vocês aqui plugados. Mais de 150 pessoas com interesse total no tema dos palestrantes. É uma prova de resiliência, sabe? De todos nós como pessoas e profissionais. Estou muito orgulhosa de todos. É uma honra ter todos esses convidados e os palestrantes. Agradeço muito o apoio mesmo 3M, BRCGS, FS. Teremos cobertura exclusiva da revista Higiene Alimentar, agradeço também, do jornal Empresas e Negócios, tá? A gente pede desculpa por qualquer inconveniente técnico e passo a palavra para a Josi para que vocês explorem ao máximo. Ela é nossa responsável pelo relacionamento com clientes e parceiros, tá? E está totalmente à disposição de vocês para responder qualquer dúvida e fazer um follow-up desse evento. Obrigada, um beijo a todos. Estamos aí com um número muito bom de participantes para a gente. Tem aí na telinha o meu e-mail, mais o número do celular, embora eu também fui respondendo várias mensagens, deixei no chat. Eu recebi várias mensagens no celular e no e-mail para envio da apresentação. Então, todo mundo vai receber, tá? Ao longo do dia de hoje eu vou enviar com muito carinho para todos vocês, tá? E algumas pessoas me perguntaram sobre o vídeo. Todo o webinar foi gravado. Então, eu só vou verificar com a nossa área técnica, né, que é com o nosso super especialista aí, o Renato, uma melhor maneira para eu enviar para vocês, porque o vídeo deve estar um pouquinho pesado. Mas conseguindo enviar, todos também vão receber o vídeo, tá bom? Muito obrigada a todos. Em breve vamos ter outros webinars, vamos falar de custo da não qualidade, vamos falar aí da cultura food safety também, que é um tema muito importante. Se cuidem, agradeço e obrigada a todos os nossos palestrantes. Muito obrigada. Josi, só complementando, pessoal, nós vamos também subir trechos dos vídeos na rede social. Então, vocês podem seguir a nossa página, BRG Brasil, no LinkedIn. E esses vídeos, eles vão começar a subir lá a partir de hoje, ok? Abraço. Perfeito, Dri. Obrigada, pessoal. Super beijo e boa semana para todos.